Nesse vídeo você vai descobrir como transformar cada instituição da sociedade em um campo missionário e como Deus ele está nos chamando para sermos agentes de transformação nesses lugares mais improváveis. Nesse vídeo você vai entender por que a missão cristã ela não acontece apenas dentro dos templos, mas ela deve alcançar hospitais, escolas, quartéis, presídios e cada canto onde houver um coração necessitado e carente pelo amor de Deus. Olá, meu nome é Renato Neves, seja muito bem-vindo ao nosso canal Bíblia Talk. E hoje eu quero compartilhar com você uma verdade que pode transformar completamente a sua perspectiva sobre missões. Todas as instituições sociais é um campo missionário em potencial. Nós estamos na lição 10 e nós já estamos quase terminando o nosso trimestre sobre missões. E hoje você vai entender como levar o evangelho para dentro das instituições. E conforme nós vimos na lição 2, quando nós falamos sobre a vocação missionária de Israel, lá no Antigo Testamento, desde lá já havia essa dimensão sobre ser sal e luz para todas as nações. E hoje nós vamos ver como isso se materializa numa forma prática e urgente na nossa sociedade. Gente, o texto base da nossa lição de hoje está lá em 1 Samuel, no capítulo 7, no versículo 8, que diz assim: Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel, não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Agora escute isso daqui. Esse versículo ele nos mostra algo que é fundamental para a nossa lição de hoje. Quando o povo de Israel ele estava em crise, eles reconheceram que eles precisavam de intercessão constante, que não podiam parar de buscar a presença de Deus. E isso tem tudo a ver com missões nas instituições civis. Sabe por quê? Porque as instituições civis da nossa sociedade estão também em crise espiritual. E elas precisam de pessoas que não cessem de interceder e não parem de levar a presença de Deus para dentro desses lugares. E olha só, Jesus nos deu um exemplo perfeito disso. Ele não ficou limitado às sinagogas tradicionais. Jesus ele entrou em casas, Jesus falou com cobradores de impostos como Levi. Ele interagiu com soldados romanos como o centurião. Ele respondeu às autoridades no tribunal. E isso mostra que onde houver gente, onde existir um coração, ali existe uma missão pronta para acontecer. Jesus ele frequentemente se encontrava com pessoas em contextos institucionais. Desde o ensino formal nas sinagogas até em banquete na casa das pessoas. Ele estava demonstrando que nenhum ambiente está fora do alcance do evangelho. Eu não sei se você sabe, mas a Constituição Federal Brasileira de 1988, ela garante o direito à assistência religiosa nas instituições onde as pessoas estão internadas ou privadas da sua liberdade. E isso está escrito lá no artigo 5º, no inciso 7. Está escrito assim: é assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. E sabe o que isso inclui? Inclui hospitais, presídios, casa de repouso, centros socioeducativos e qualquer outro ambiente onde alguém estiver vivendo sob custódia ou tratamento. Mas você já parou para pensar por que o próprio Estado reconhece esse direito? Ele reconhece porque mesmo sendo um Estado laico, o Estado ele entende a verdade mais profunda que existe do ser humano. Nós não somos apenas um corpo que tem uma mente. Nós temos uma dimensão dentro de nós, que é uma dimensão espiritual. E quando essa dimensão espiritual é ignorada, o sofrimento se aprofunda cada vez mais. Mas quando ela é cuidada, acontece algo poderoso. Acontece cura, acontece esperança, acontece transformação. Sabe por quê? Porque um homem em paz, ele traz a paz, ele reflete a paz aonde quer que ele esteja. Um paciente em paz, ele enfrenta a enfermidade com muito mais força. Um detento em paz, ele é um agente de reconciliação dentro das celas. Um idoso em paz, ele transmite sabedoria e consolo. E um jovem em paz, ele tem a chance de reescrever a sua própria história. E é por isso que a presença da fé nesses ambientes não é apenas um luxo para aquelas pessoas, é uma necessidade. E é por isso que os capelãos, os pastores, os missionários voluntários, todos os cristãos que são comprometidos, eles precisam entender. Esses lugares eles são campos missionários legítimos, campos de seara em potencial. E se até o governo reconhece isso, será que a igreja pode continuar ignorando esses lugares? As instituições civis que mais necessitam de capelania são os hospitais, são as escolas de ensino integral, os centros de detenção.
esses locais onde muitas pessoas estão lá estão sedentas para ouvir a palavra de Deus. São pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, estão lá isoladas e precisam ser acolhidas, cuidadas, receber a oportunidade. Oportunidade de quê? Oportunidade de conhecer, de ser apresentado ao Criador do universo de uma forma real. E o segundo ponto nos mostra ainda algo muito mais profundo, as instituições militares. Um grande abraço a todos os militares que estão assistindo esse vídeo agora. O contexto militar, ele apresenta uma oportunidade única de pregar a palavra de Deus para pessoas que estão sofrendo, passando por isolamento, estão passando por distância da sua família, por pressão mental e psicológica, risco de morte, atividade física extrema, campanhas militares de treinamento ou até conflitos reais em algum lugar do mundo. Nós precisamos entender uma coisa. Jesus, ele nunca rejeitou os militares. Quando Jesus ele encontrou com o centurião lá em Cafarnaum, no capítulo 8 de Mateus, ele não disse para ele, saia do exército agora e comece a me seguir exatamente nesse momento. Pelo contrário, ele elogiou a fé daquele homem e disse que não havia encontrado fé tão grande em toda Israel. Quando João Batista ele foi questionado pelos soldados sobre o que eles deveriam fazer, ele não disse para que eles abandonassem a profissão, o exército, mas ele disse para eles serem justos e não abusarem do poder, conforme você pode encontrar lá em Lucas no capítulo 3. E isso mostra que Deus tem um propósito específico para cada cristão dentro de todas as áreas, incluindo as forças armadas. A capelania militar é uma oportunidade de exercitar a misericórdia e se compadecer do sofrimento alheio e de agir em prol daqueles que estão sofrendo. Assim como Jesus foi movido de íntima compaixão, o ministério de capelania é um chamado missionário que tem o objetivo de alcançar pessoas que se encontram em uma condição específica de vulnerabilidade. E agora nós chegamos ao ponto mais desafiador da nossa lição. O texto de referência lá de Mateus, no capítulo 25, do versículo 31 ao 46, essa passagem sobre o julgamento das nações, nos mostra que a dimensão cristã, ela tem uma dimensão integral. Jesus fala sobre visitar os presos, de cuidar dos enfermos, de alimentar os famintos, de vestir aqueles que estão nus. E quer saber onde isso acontece exatamente? Isso acontece dentro das instituições. Olha só que interessante, o próprio Jesus viveu isso na pele. Ele não apenas ensinou sobre compaixão, sobre justiça e misericórdia, mas ele encarnou essas verdades nos lugares marginalizados da sociedade. Jesus ele foi julgado em um tribunal humano. Ele enfrentou autoridades políticas e religiosas que o condenaram injustamente. Ele sabe o que é estar sentado no banco dos réus. Ele sabe o que é ser acusado sem culpa. E depois de tudo isso, ele ainda foi crucificado no meio de dois criminosos. Sabe o que ele estava mostrando? Ele estava mostrando que o Filho de Deus ele não teve vergonha de ser contado como um dos transgressores. Muito pelo contrário, foi ali naquele momento, naquela cruz, que ele ofereceu perdão para um daqueles bandidos que estavam crucificados ali do seu lado. E isso mostra para mim e para você que não existe nenhuma cela, não existe nenhuma sentença, não existe nenhum passado que pode impedir alguém de ser alcançado pela graça de Deus. Nós vemos que Jesus tocou leprosos, pessoas que eram isoladas da sociedade, pessoas que eram tratadas como impuras, abandonadas. Então nós entendemos que onde o mundo ele vê contaminação, Jesus ele via compaixão. Onde o mundo se afastava, Jesus ele se aproximava. Jesus ele foi aos excluídos, aos lugares de dor. Para mostrar o quê? Para mostrar que o evangelho ele não é só para aquela pessoa que está bem, mas é sobretudo para aquele que está ferido, para aquele que está esquecido, para aquele que está abandonado. E presta atenção nisso. Até na sua morte, Jesus ele entrou em instituições finais da humanidade. A morte e o sepulcro. A Bíblia nos diz que Jesus ele desceu ao lugar onde todos os caminhos da humanidade terminam. Mas ele não ficou lá. Ele ressuscitou no terceiro dia, vencendo a morte para provar que não existe lugar escuro que ele não possa iluminar. Não existe prisão tão profunda que ele não possa libertar. Ou seja, se Jesus ele foi aos tribunais, se ele foi aos cárceres, se ele foi ao hospital, se ele foi ao túmulo, quem somos nós para ignorar esses lugares? A igreja precisa entender isso. Onde houver o sofrimento, ali o evangelho tem que chegar. E se até o Estado reconhece o valor da assistência espiritual nesses ambientes, quanto mais nós que somos seguidores de Cristo. Então, quando você serve como um capelão no hospital,
você está visitando os enfermos. Quando você ministra em um presídio, você está visitando os presos. Quando você trabalha em uma assistência social, você está alimentando os famintos. E agora escuta isso muito bem. Grandes teólogos como John Stott, eles destacaram que a missão da igreja não é apenas salvar almas, mas é restaurar o ser humano por inteiro. E isso inclui as estruturas sociais e institucionais. E essa é a missão integral que Jesus nos ensinou. O que Jesus está dizendo é revolucionário aqui, se você consegue entender. A forma como você trata as pessoas ao seu redor, nas instituições, é a forma como tratamos o próprio Jesus. A Bíblia diz que quando nós fazemos a um desses pequeninos, é como se nós estivéssemos fazendo para o próprio Jesus. Então, quando um capelão oferece apoio, suporte emocional, espiritual, social, ele está manifestando o amor de Cristo da forma mais concreta. Ele está sendo Jesus para aquela pessoa que mais precisa. E como nós vamos ver na lição 11, quando nós falarmos sobre a identidade missional da igreja, esse tipo de serviço é exatamente o que define quem somos no corpo de Cristo, nesse mundo que nós estamos vivendo. E se essa palavra edificou a sua vida hoje, envia ela para alguém que também precisa ouvir isso. E talvez você conheça alguém que trabalha numa dessas instituições e ainda não descobriu como ser um missionário no local onde ele trabalha. E como sempre, eu espero que você tenha aprendido pelo menos uma coisa ou duas com essa lição de hoje. Já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve nesse canal para a gente espalhar essa mensagem ainda mais. E, gente, a missão é urgente e juntos nós podemos alcançar as instituições da nossa sociedade com o amor transformador de Cristo. Então, que Deus em Cristo te abençoe. Nós nos vemos no próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.